como temos alertado aqui sempre antes das nossas entrevistas com os nossos pré-candidatos, a 98 está cumprindo o seu papel no processo democrático, já que este ano tem eleições municipais para a escolha do prefeito e também vereadores aqui do município de Teófilo Otoni e de todos os municípios pelo nosso país. Eleições que foram adiadas por força da epidemia da Covid-19, deveriam acontecer no mês de outubro, foram adiadas a princípio para o mês de novembro deste ano, nos seus 2 turnos. Ontem nós entrevistamos o Paulo Henrique Coimbra, entrevistamos também já esta semana aqui o Felipe Costa. Hoje o nosso espaço é para o doutor Cícero Santana, que também coloca o seu nome como pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni para a apreciação popular. Doutor Cícero Santana, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, eu gostaria que o senhor se apresentasse e começasse explicando por que decidiu colocar o seu nome para ser avaliado pela população como pré-candidato a prefeito. Bom dia. Bom dia, Vanilson. Bom dia, ouvintes. Por que colocar? Sou nascido em Teófilo Otoni, no antigo Hospital São Lucas. Vivi minha infância aqui, saí para estudar, fazer meu curso, minha especialização. Voltei para minha cidade, aqui casei, aqui nasceram meus 2 filhos, a Alice e o Davi, aqui tem minha esposa, então aqui tem minhas raízes, né? Então, gosto de política, entendo que é um meio da sociedade conseguir seus benefícios e viver de uma maneira plena. Então, me sinto, né, na vontade de participar, né? E acho que devemos participar, não devemos dar as costas para a política, porque piora a situação. Então me sinto nessa obrigação de colocar o nome para ser apreciado. O senhor fala que gosta da política, e eu tenho dito aqui que a maioria dos políticos do nosso país está desacreditada, a grande maioria. É por força de coisas que acontecem no dia a dia no cenário político nacional. Corrupção, promessas não cumpridas, dentre outras coisas mais. O senhor acha que é possível resgatar essa credibilidade dos políticos? O que fazer para resgatar essa credibilidade? Porque a população tem hoje, na grande maioria, o político como aquela pessoa que em época de eleição vai chegar, descarregar um monte de promessa no ouvido dos eleitores e, na grande maioria, depois de eleito, o candidato simplesmente se esquece daquelas promessas, daqueles compromissos que assumiu e a população fica na mão. Como é que o senhor vê essa questão da falta de credibilidade no mundo político e como é possível resgatar isso? O senhor que está ingressando agora, né? É um nome novo na política de Teófilo Otoni. Vanilson, a culpa é dos próprios políticos. Essa política antiga, né? Que o último ano, o ano político, tudo vira mil maravilhas, tudo aparece. Agora a sociedade tem dado a resposta. A sociedade está buscando na própria sociedade nomes novos. Então isso desperta na gente você perceber que a sociedade não quer mais esses que fizeram grandes carreiras políticas e estão buscando nomes novos, assim como temos o exemplo do governador de Minas, né? E dezenas de outros exemplos. Então assim, por isso a gente coloca o nome. E não para fazer carreira, eu tenho minha profissão, eu quero dar uma contribuição por um curto espaço de tempo. E que venham outros nomes, olha o tanto de nomes bons que estão aparecendo, e dos próximos cenários de 4 anos, quantos outros não aparecerão. Então a sociedade está dando a resposta, vamos pegar na sociedade, já que os que estão aí fizeram isso ao longo dos anos, que não, isso não é coisa de agora, vem há muitos anos, mas felizmente a renovação vai aparecendo e está mudando. Ô, doutor, como é que o senhor vê o cenário político hoje em Teófilo Otoni, principalmente diante dessa crise que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, como médico especialista da área de saúde, sobre as medidas de enfrentamento dessa Covid-19 que foram adotadas aqui em Teófilo Otoni e o cenário de uma maneira em geral, porque a doença acabou sendo politizada no Brasil e isso traz um reflexo negativo muito grande para a população. Aqui na nossa cidade, nós chegamos ontem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a 59 mortos. É uma das taxas de letalidade mais altas do Brasil.
do Brasil, claro, guardadas as devidas proporções. Pelo tamanho da nossa cidade, né, é um número efetivamente muito alto de óbitos. Como é que o senhor está vendo todo esse cenário aqui no município, o enfrentamento da Covid-19 aqui na nossa cidade? Qual que é o pensamento do senhor em relação a isso? Ô Vanilson, infelizmente, Teófilo Otoni, como muitas outras cidades, elas politizaram a doença. Isso é péssimo. Quando você vê presidente, prefeito orientando como tratar, isso é péssimo. Isso é coisa do profissional de saúde. É isso que eu digo aqui, médico é quem tem que prescrever medicação, médico é quem tem que cuidar do paciente. O político, o gestor, o cara que está lá para administrar, ele tem que garantir as condições para que o profissional da saúde possa trabalhar. Os medicamentos, os EPIs, o material necessário, o leito hospitalar. Não tem que interferir se é para o cara tomar um medicamento A, um medicamento B, medicamento C, um medicamento D, senão vira o que virou no nosso país. Uma guerra política em torno de uma coisa muito séria que é a vida das pessoas. E nisso tudo a população ficou confusa, porque um faz a propaganda de um tratamento, outro de outro, e até a classe médica ficou no meio desse jogo, né? Então eles usaram, vamos fazer uma coisa, vamos ver como é que vai ficar essa pandemia, dia 16 de novembro, na hora que acabar a política, vai mudar totalmente. Então assim, foi péssimo isso. Eles tiraram da classe dos profissionais de saúde o tratamento, as ações e tentaram politizar. Mas a população, felizmente, está de olho. Aqui em Teófilo Otoni especificamente, doutor, como é que o senhor viu essas medidas de enfrentamento? O senhor acha que nós estamos no caminho certo para vencer a doença? O senhor acha que nós falhamos? Qual que é a avaliação geral que o senhor faz a respeito da situação aqui na nossa cidade? Exato, Vanilson. Aconteceram muitos erros. Talvez por isso leve a esses números que você falou, né? Conforme todos estão vendo aí. Então, assim, foram vários erros, né, que não deveriam ter sido acontecidos. Foi falha da equipe, né? Eu teria feito muitas coisas diferentes, né? Mas fatalmente iriam acontecer alguns óbitos, algumas perdas. E quais as coisas que o senhor faria diferente? Por exemplo, a cidade ela não foi devidamente resguardada no seu tempo certo. Penalizou demais um comércio muito antes do exato momento que deveria fazer, né? Não testou da maneira ideal, eles perderam o controle e depois tentaram resgatar isso. Então isso custou muito caro, não só vidas, mas também financeiramente para a nossa cidade. Você vê que a região tem medo de vir a Teófilo Otoni, né? A culpa é das ações que aconteceram aqui, que foram desordenadas. Foram várias ações. Agora eu não quero ser um mero crítico. Tem que imaginar que isso tudo já está passando e coisas melhores acontecerão para frente. Doutor, nós vamos falar da saúde, mas não agora da questão da pandemia, de um outro problema que o senhor, como profissional da medicina, já deve viver há um bom tempo aqui na nossa região, que é a questão da assistência à população. Pessoas que muitas vezes morrem numa unidade de pronto atendimento esperando vaga de um leito hospitalar, de um leito de UTI, pessoas que passam um ano, passam até mais, esperando por um exame, uma ressonância, um ultrassom, até exames simples, mais simples da rede, com essa dificuldade. O que fazer para mudar esse cenário? Porque Teófilo Otoni é cidade polo de uma macro-região. São cerca de 1 milhão de pessoas que têm direito a esse atendimento aqui, porque aqui é a porta aberta para a média e alta complexidade da região. É possível mudar essa realidade? E o senhor, como profissional da área da saúde, teria algum projeto, caso eleito prefeito de Teófilo Otoni, para ajudar a aliviar esse sofrimento da área da saúde de muitos e muitos anos? Ô Vanilson, temos que dar continuidade à criação de PSFs. A gente sabe que a periferia tem uma grande dificuldade para chegar a um hospital, conseguir uma cirurgia, um medicamento. Então esse pessoal mais humilde é muito difícil, a ponto que eles chegam para a gente, às vezes quase que humilhando. Tem que tirar isso. Então a gente precisa colocar mais unidade de saúde. Felizmente o grande passo já foi dado para a nossa região, que é o Hospital Regional, que vai mais que duplicar a nossa assistência. Capacidade de atendimento. Capacidade de atendimento. Então, assim, com certeza o próximo gestor vai passar por um momento muito feliz, que eu acredito que nos próximos 4 anos a gente consiga inaugurar o hospital. Não é obra da prefeitura, mas vai ser muito bom para a nossa cidade e para toda a região. É uma obra do governo do estado, bom deixar claro, com o recurso que já está garantido daquela parceria firmada com a Vale do Rio Doce, né, que é a indenização daquela tragédia que aconteceu lá em Brumadinho. O governador já garantiu que
esse hospital vai ser concluído, inclusive a manutenção dele por algum tempo será bancada com esses recursos da Vale. Então não é obra municipal, é uma obra do governo do estado. Agora, no âmbito municipal, o senhor acredita que só ampliando os PSFs seria possível melhorar essa questão do atendimento, da assistência? Tem mais alguma outra ação que o senhor implementaria de imediato na questão da saúde? Com essa ação do governo do estado, você vai ter que rearranjar todas as unidades de saúde do município. O Hospital Santa Rosária, que não é do município, mas presta serviço, né? O próprio Hospital Filadélfia, os gerenciados pelo município, tudo isso vai ter que reestruturar. E cada um vai ter que ter sua especialidade. Então vai mexer em tudo, né? Então vai precisar ter muita sabedoria, um profissional, um gestor de saúde qualificado, né? De preferência da nossa cidade, que já conheça a estrutura daqui, para que arranje tudo isso. Vai ser uma grande movimentação na área de saúde. Então, assim, e continuar com os PSFs, assistir mais a zona rural, né? Isso é extremamente importante. Então, essas ações vão ter que ser muito bem coordenadas por pessoas técnicas, pela gestão de saúde do município. Dr. Cícero Santana está aqui conosco, é o nosso entrevistado de hoje, pré-candidato a prefeito de Teófilo Otoni. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso programa para voltar no próximo bloco. Vamos falar da questão da economia e eu já quero deixar uma pergunta no ar. Eu não sei, só atende PSF também? Não atende PSF. Já atendi muito. Eu gostaria que o senhor desse sua declaração como profissional da saúde, porque a maior reclamação que nós temos do PSF é a falta de médico, ou o médico chega lá, fica 1 hora, 2 horas no máximo e vai embora. O que fazer para que o médico cumpra a sua obrigação, cumpra o seu horário, porque ele é um profissional como outro qualquer. Da mesma forma que o gari tem que cumprir o horário dele de trabalho, o médico contratado para o PSF também tem que cumprir o seu horário de atendimento à população. E principalmente a questão da remuneração para esses profissionais. O que pode ser feito em relação a isso será o nosso próximo tema aqui no Conexão 98 com o nosso entrevistado. O Dr. Cícero Santana, eu deixei na nossa saída aqui para o intervalo uma pergunta no ar. O que fazer para resolver essa questão da assistência no PSF? Aqui é raro o dia que a gente chega na emissora e não recebe uma reclamação de um ouvinte, de um paciente dizendo: o médico do meu bairro já não trabalha há não sei quanto tempo. O médico vem aqui, atende 10 senhas e vai embora antes do horário. E eu digo que o médico, ele é um profissional, né? Claro, cuida de vida, tem uma responsabilidade maior nas costas e tal, mas ele é um profissional como outro qualquer da administração pública. O gari tem o seu horário a cumprir, o médico tem que ter seu horário a cumprir, o atendente tem que ter o seu horário a cumprir. E não é isso que a gente vê na classe médica, né? Por exemplo, os médicos são contratados aí para 6, para 8 horas nos PSFs, quando ficam 2, 3 horas, é muito. O que fazer para resolver esse problema na visão do senhor que é médico? E é um problema difícil, porque a gente sabe que inclusive existe um corporativismo da classe para um proteger o outro nesse tipo de situação. Vanilson, o primeiro caminho aí chama-se valorização. Valorização em todos os sentidos, inclusive a financeira. Então o que é que não prende? Ele tem que cumprir de fato o horário igual qualquer outro servidor, com toda razão. Agora, valorize mais. Eu já atendi em PSF aqui há anos atrás e eu lembro como era. E não creio que mudou muita coisa desde aquela época. Então, assim, por que não fixa? Valoriza mais financeiramente, não só o profissional, mas os que estão lá. A ponta, o atendimento de ponta é extremamente importante. Mais importante do que o do próprio hospital, porque é onde tem que fazer a prevenção para o cara não necessitar da rede pública de saúde. Não sobrecarregar, exatamente. Então, se você não controla na entrada, vai sobrecarregar o hospital. Ele sabe que vai lá, não tem um médico. Onde ele vai parar? Na porta do hospital. Então, assim, tem que valorizar o profissional. Você tem que fazer ele ter apego àquela unidade, né? Uma unidade de qualidade, né? Com estrutura satisfatória, é o que a gente não vê. Então, tudo isso colabora para pouca vontade, né? Então, eu acho que o profissional médico e os demais profissionais de PSF têm que ser extremamente valorizados, assim como valoriza o hospital também, né? Então ele nunca se dá o devido valor a essas atenções na ponta, aos PSFs. Mas o senhor não acha que existe um erro também da própria classe? Porque à medida em que o camarada vai lá, que ele assina um contrato, sabendo o salário que ele vai receber, ele está concordando com os termos daquele que está assinando. Lá não fala que ele vai trabalhar só 2 horas porque o salário dele é pouco.
Vai lá, fala que ele vai trabalhar tantas horas com aquele salário. Então, quer dizer, ele assinou aquilo ali. Não é uma forma do profissional também tá burlando? Quer dizer, eles vão fingir que me pagam, eu vou fingir que trabalho? Não dá para aceitar esse discurso de fingir de um lado e fingir do outro. Mas existe a ponta da caneta do secretário. Se não tem um profissional que quer, vamos ver outro, vamos procurar outro. Tem que se cumprir. Não tem jeito, não pode ter esse corporativismo. Ele tem que cumprir igual qualquer outro. Realmente, de fato, é isso aí. Assinou um contrato, você cumpra. Né? O que é combinado não é caro. Então eu acho que tem que cumprir sim. Né? Agora, é a ponta da caneta do secretário de saúde. Que ele tem as suas ações efetivas, profissional que não tem interesse, não tem perfil, leva ele para outro setor, para outra unidade, ou libera. Mas e como fazer para ter profissional suficiente para atender a demanda? Porque outra alegação do poder público, toda vez que você toca nesse assunto, a gestão pública, isso não é de agora, de muitos anos, diz o seguinte: nós temos que aceitar porque não tem outro, senão vai ficar sem médico. Quer dizer, é uma outra desculpa que arranjam para justificar o problema. Não, eu acho que desculpa, nós temos poder público, não pode viver de desculpa. Existem profissionais, nós agora Teófilo Otoni já está vivendo um momento que vai começar a soltar os recém-formados em medicina, vão estar aí no mercado, entrando agora. Quantos não vão fixar aqui? Eu lembro de uma época que você conseguir um enfermeiro para vir trabalhar na nossa região, era uma coisa do outro mundo. Hoje temos faculdade, né? Temos muitos profissionais, e assim está acontecendo com a medicina, e muitos vão se fixar aqui. A saúde sempre foi um dos gargalos de qualquer administração, e principalmente numa região como a nossa, que é uma região que vem caótica do problema de saúde há muitos anos, doutor Cícero. Eu estou alongando mais na área da saúde porque o senhor é médico e a gente tem que aproveitar não só a questão da pré-candidatura, como da experiência do senhor como profissional dessa área. Eu não sei se é do mesmo entendimento do senhor, mas eu acho que o próximo gestor, independente de ser da área de saúde ou não, vai ter que ter peito. Tem que ter peito para dizer o seguinte: o que chegou para cá nessa pandemia, respirador, EPI, leitos de UTI, não tira. Não leva embora, nem governo do estado, nem governo federal. Se tiver que levar, me leva junto. Tem que carregar junto comigo, eu vou dentro da caixa. Me leva junto. Tem que ser um gestor firme. Para não acontecer com o Teófilo Otoni o que aconteceu na época da febre amarela. Vieram, montaram toda a estrutura, atenderam os pacientes da região, depois carregaram, levaram tudo embora, a população continuou sem leito de UTI, continuou sem leito hospitalar, continuou com o tratamento precário e só voltaram a lembrar que a nossa região existe por conta da pandemia. Então, qual que é o pensamento do senhor em relação a isso? E sendo eleito, o que o senhor pretende fazer para garantir que o que chegou aqui durante essa pandemia, respirador, leitos de UTI, permaneça aqui para o atendimento à população? Vanilson, de fato é isso. Nós não podemos deixar que o governo venha aqui e tire. A única coisa de bom que essa pandemia, se é que teve alguma coisa, é esse legado de deixar as coisas que foram conquistadas aqui. Os respiradores, nós vamos ter que ter o pulso firme, o prefeito e o secretário de saúde, daqui não sai. Vai ficar aqui, mas não precisa, deixa aqui, no dia que abrir o regional a gente coloca nele. Né? Então, assim, tem que ter pulso firme. Então, é isso. Agora, tem que ter um prefeito alinhado com o Estado, um prefeito alinhado com o governo federal, que facilita muito essas ações. Entendeu? Então, precisa desse alinhamento e de pulso firme. O ano que vem vai ser muito difícil. Vai ser difícil em saúde, em tudo. Então, assim, vai exigir muito pulso. No aspecto econômico, retomada da economia, nós sabemos que a nossa cidade, a nossa região de uma maneira geral, vive basicamente do comércio e da agropecuária. E os empresários, os comerciantes, estão quebrados com essa situação toda de pandemia e o que aconteceu aqui na região. O que fazer? O senhor sendo eleito, o senhor teria alguma proposta para retomada da economia, para geração de empregos novamente aqui em Teófilo Otoni, tendo em vista que nós não temos e não há a menor expectativa de que nos próximos anos tenhamos uma grande indústria aqui na nossa região? De fato, como a gente não consegue essas grandes obras, essas grandes indústrias, vamos trabalhar com os pequenos, os produtores, produtor rural, o comércio, de fato, eles quebraram, a gente viu isso aí, né? Foram meses, tiraram o fôlego deles, né? Então a gente precisa incentivar. A prefeitura não vai dar dinheiro para empresário, ela vai chamar o empresário, vamos gerar emprego, o que a gente pode ajudar. Então não é dar dinheiro, é ajudar no sentido de reunir, ouvir a classe,
né? Chamar os produtores rurais, ajudar nas feiras livres, as pessoas que querem criar pequenas fábricas de coisas que são usadas no dia a dia. É esse incentivo, é aproximar da população. Vai ser muito trabalhoso fazer isso, mas vai ter que ser feito. Não adianta ir atrás de fábrica de automóvel para o Teoflotone. Tem que ser a fábrica de biscoito, a fábrica de chinelo, é valorizar o que está aí que não conseguiu sobreviver, né? Ir atrás dos bancos, ver o que pode facilitar para essas pessoas, fazer esse intermédio. O poder público, o gestor, tem que ser o intermédio do povo com os fluxos de dinheiro. Então tem que ajudar. Quem quiser entrar, quem quiser ser o próximo gestor, tem que ter essa visão, que vai ser extremamente trabalhoso, entendeu? Então vai ser cansativo e tem que ter muito fôlego. Eu não vejo isso numa gestão completando 8 anos. Ô, doutor Cícero, falando agora da questão da infraestrutura. Cidade, nós temos aí ruas em que moradores passam décadas reclamando de uma pavimentação. Ainda temos ruas em Teoflotone que as casas têm fossa séptica, que não tem rede de esgoto. Nós estamos falando do mês de julho, que está terminando hoje, entrando para agosto do ano de 2020, já caminhando para 2021, né? O que fazer nessa questão da infraestrutura? Porque a gente vê normalmente em todas as gestões uma coisa ou outra fazendo geralmente no final, né? E o que fazer para que nós tenhamos uma estrutura melhor, uma condição de vida melhor, ruas transitáveis, uma melhor condição de vida com dignidade para a nossa população, principalmente da periferia? Vanilson, eu acho que tudo começa, veja bem, eu não tenho experiência em educação, não tenho experiência em pavimentação, não é minha área. Tudo começa por você escolher secretários técnicos, pessoas que atuam há anos nesses segmentos e que vão assessorar o prefeito nas ações. Então tem que ser pessoas da cidade, que conheçam os problemas da cidade naquele segmento. Então começa tudo por aí, porque senão você se perde, você perde no dinheiro que vem, no recurso mal investido. Aí o prefeito fica querendo ir para uma reeleição e começa a ficar mil maravilhas no último ano. Isso é péssimo, entendeu? Porque ele vai maquiar a cidade, a sensação de que está tudo muito bem. E aí, se você não tem um secretariado qualificado, um excelente secretário de infraestrutura, que entenda, que conheça a cidade, que saiba buscar recursos no governo estadual, e aí a importância do governo municipal está alinhado com o governo de Minas, com o governo federal. Nossa, o que está chegando para Teoflotone é o mínimo. É um mínimo, porque Teoflotone está de costa para Minas Gerais e para o Brasil. São governos opositores. Então isso faz com que perca as ações, você não consegue nada mais que o básico. Mas como tem investimento, doutor, e recurso numa cidade onde a máquina pública está inchada? A prefeitura tem quase 4.000 funcionários. E aí, já emendando com essa pergunta, qual que seria a política de valorização do senhor para os servidores públicos efetivos do município e a política de contratação de cargos comissionados, de contratados, enfim, das outras funções que não são de cargos concursados da prefeitura? Vanilson, a partir de 1º de janeiro, você tem que ter ações efetivas. Isso vai ser ruim politicamente, mas para quem não está pensando em reeleição, você tem que ter ações. O governo tem que deixar um legado. Não pode ser só querer colocar todo mundo dentro da prefeitura e dar benefício para meia dúzia. Isso prejudica todas as ações de implementação de estrutura, porque você, com a prefeitura inchada, com esse tanto de funcionário, pagando gratificações, coisas afins, que às vezes você tem até permissão para fazer, mas faz de uma maneira errada. Você não investe porque você está mantendo dentro de uma prefeitura um corpo de funcionários que você não consegue. Você perde o fôlego para fazer qualquer ação estrutural. Então tem que ter muito pulso. Mas para quem não quer reeleição, eu penso que a gente tem que ter 4 anos de ação. Isso é contra a reeleição? Totalmente contra. No executivo eu sou totalmente contra. O desgaste do cargo, o número de pessoas boas que tem para nos suceder. Mas será que, sendo eleito daqui 3 anos e meio, depois de assumir a prefeitura, que o senhor voltar aqui num programa para fazer uma avaliação de governo, será que o senhor não vai ter mudado a opinião em relação à reeleição? E querer até sair candidato à reeleição, caso tenha sido eleito? Seu programa com certeza é gravado e não tem medo disso, tá? Eu falo que a gente tem que ter certas posições na vida da gente, a gente não pode voltar atrás, tá? Eu entendo que tem, olha o tanto de nome bom que surgiu, quantos não surgirão? Dá sequência ao trabalho. Quem foi bom que volte no futuro ou que casse outro mandato de outro setor.
Entendeu? 8 anos hoje em dia, nessa vida que a gente leva, é muito tempo. E você imagine começar o 1º de janeiro do ano que vem com uma gestão que já teve 4 anos e ficou tão aquém. Então eu entendo que precisa sim de mudar, e seu programa é gravado, tá aí pra gente ver no futuro. Doutor Cícero Santana, quero agradecer a sua participação conosco como pré-candidato. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, contribuir para que a gente possa também dar a nossa contribuição nesse processo democrático. E eu vou encerrar com a mesma pergunta que eu fiz para todos os pré-candidatos até agora, porque eu estou vendo todo mundo falando que é pré-candidato a prefeito. Até falei que do jeito que tá arriscado de faltar vice e de faltar eleitor. Nós corremos o risco de ter mais candidato do que eleitor se continuar do jeito que está. Como é que o senhor vê essa situação, desse tanto de nome colocado como pré-candidato? O senhor vai manter sua candidatura até o final ou poderia, numa eventualidade, numa composição, abrir mão da cabeça de chapa para um projeto em torno da cidade? Ô Vanilson, obviamente que eu prefiro o meu nome em relação aos demais. Tem nomes bons. Agora, me convença de que um ou outro candidato é melhor do que o meu nome, que tem uma projeção interessante, tá? E não me leve à força. Temos um grupo de pessoas que tem interesses por Teófilo Otoni, temos um trabalho que a gente vem fazendo há tempos, então não quero jogar isso por água abaixo. Mas me convençam que tem uma candidatura melhor, eu entro no projeto. Não depende só de mim. Não vou entrar a qualquer custo. Não é esse o meu interesse, né? A minha vida segue, eu quero participar, entendeu? Mas com sabedoria, respeitando as pessoas. Se me convencerem que tem um projeto melhor, que talvez eu até possa engajar nesse projeto, de fato tem muitos candidatos, mas isso eu não vejo como uma forma negativa. No início de pré-campanha é assim mesmo. Agora no final que fique poucos, né? E aí a população vai ajudar a direcionar isso aí, com toda certeza. A população é o termômetro para a gente ver o que pode acontecer. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela entrevista e fique à vontade para se despedir do público aqui da 98 FM. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Deixar um abraço para minha esposa, para os meus filhos, Alice e Davi, para os meus pais, para os hospitais, para o pessoal das unidades de saúde, para todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de nos ouvir, né? Vou tentar fazer o meu melhor, tá? E deixo um abraço a todos. Se quiserem, acompanhe a gente nas redes sociais, Cícero Santana PMN. Tá? Cícero Santana PNM. PMN. Isso. Então estamos à disposição para mostrar os nossos trabalhos, nossos projetos. E fiquem com Deus a todos. Espero uma próxima oportunidade.